Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e essa é a nossa quarta aula do mini curso de detecção de fraude na bolsa. Bom, na última aula eu mostrei para vocês 3 possíveis fraudes que aconteceram, que podem ter acontecido aí no mercado brasileiro entre 2017 e 2018, envolvendo 4 empresas. E para apresentar para vocês essas possíveis fraudes, eu mostrei algumas variáveis que fugiram do padrão logo antes de uma notícia. Essas variáveis foram maior negociação no mercado, maior negociação do dia, o volume de negociações efetuadas no mesmo milissegundo, o volume de opções de compra, as calls, e na aula de hoje eu vou entrar mais a fundo nessas variáveis e em algumas outras que eu considero bem importantes para a gente detectar possíveis fraudes de insider trading. Mas antes de entrar mais a fundo nessas variáveis, eu quero falar para vocês uma coisa bem relevante que eu acho, que é sobre a minha base de dados que eu falo tanto para vocês aqui. Bom, eu sempre falo, essa possível fraude que está na minha base de dados, essa base de dados que eu apresentei não sei o que, a metodologia, mas para vocês poderem mensurar o que é essa base de dados, eu vou mostrar para vocês como que ela está dividida. Bom, para chegar nessa base de dados eu avaliei 54 ações, 54 empresas listadas na Bovespa entre 2017 e 2018. E daí eu considerei tanto o mercado à vista quanto o mercado de opções. E aqui vocês vão poder ver que o total de possíveis fraudes que eu encontrei, que eu marquei, foram 396. Essas possíveis fraudes contemplam tanto o mercado à vista quanto o mercado de opções. E tiveram dias até que tem possíveis fraudes nos dois mercados no mesmo dia, né? É muito importante dizer que eu não estou acusando ninguém de fraude e esses 396 dias marcados com os possíveis insider trading não querem dizer que foi realmente um insider trading. Eles seguem o padrão dos casos que eu mostrei para vocês na última aula, mas cabe à CVM dizer se isso foi fraude ou não. Talvez eles até analisaram todos esses 396 dias e viram que não teve nenhuma fraude, né? Eu não sei, mas o meu trabalho foi de trazer isso para vocês. Bom, agora eu vou entrar mais a fundo na aula de hoje, que são as variáveis que eu considero que eu julgo mais importante e que me fizeram montar essa base de dados. Todas as possíveis fraudes que estão na base de dados foram encontradas com essas variáveis que eu vou passar para vocês hoje. Eu vou começar pelo mercado à vista. A primeira delas é a mais simples de todas. Por quê? Quando a gente está falando de insider trading, a gente está falando de peixes grandes. A gente não está falando da pessoa que escutou no corredor que aconteceu alguma coisa boa e comprou um lote de 100 ações. Não, isso é irrelevante para a gente. A gente está falando de gente que tem muito dinheiro e que quando descobre alguma coisa movimenta muito dinheiro, seja de compra, seja de venda. E qual que é a coisa mais simples quando a gente pensa em pessoas com muito dinheiro? A maior negociação do dia. Então se uma pessoa tem uma informação privilegiada e ela tem que fazer uma posição ou se desfazer de uma posição muito rápido, ela vai fazer isso de uma vez. Então isso provavelmente vai afetar a maior negociação do dia e ela vai aumentar muito relacionado ao padrão. Então essa é a primeira variável que tem para falar aqui para vocês, que é a maior negociação do dia. A segunda variável que eu tenho para falar para vocês não é tão simples quanto a maior negociação do dia, que é algo muito intuitivo. Ela é o volume de negociações efetuadas no mesmo milissegundo. Mas Felipe, de onde você tirou isso? Existe algo internacional falando que isso é uma variável importante? Porque tanto as negociações elas podem ser efetuadas no mesmo milissegundo, como pode acontecer alguma coisa e elas serem efetuadas 1 milissegundo depois, 2, e serem efetuadas em cascata, né? E daí essa variável não pegaria. Então, quem propôs essa variável fui eu. Não tem nenhum artigo que mostre essa variável sendo usada. Ela até pode ser usada dentro dos mercados, né, das agências reguladoras, da SEC, da CVM, mas como eles não publicam o que eles fazem, obviamente para as pessoas que cometem fraudes não descobrirem qual que é o padrão que eles usam e simplesmente fugir desse padrão, a gente não tem nada sobre isso, então quem está propondo ela para vocês sou eu. E por que eu estou propondo essa variável? Porque vocês já devem imaginar que eu trabalhei muito nesses dados, eu gastei muito tempo analisando eles e eu descobri que logo antes de muitas notícias você tinha um aumento muito grande no volume de negociações efetuadas no mesmo milissegundo. Por quê? Eu não sei. Eu só vi que existe esse padrão e em momentos que não tem notícia esse padrão não acontece. Então eu falei assim, olha, talvez
usar o volume de negociações efetuadas no mesmo milissegundo pode ser algo relevante. E eu comecei a analisar isso e eu vi que existem vários casos muito parecidos com o da Petrobras e da BRF que eu mostrei para vocês, antes de notícias que impactaram muito o preço de um ativo. Então eu considero que essa é uma variável muito importante para a gente analisar. E agora a gente vai para a terceira variável, que é o volume de negociações grandes. Por que dessa variável? Porque primeiro a gente falou sobre a maior negociação do dia. Mas e a segunda maior negociação do dia? E a terceira maior? E a quarta maior? É importante considerar elas? Claro. Se a segunda maior negociação do dia é grande, isso pode te dizer alguma coisa. Se a terceira maior é grande, isso pode te dizer alguma coisa. Mas até quando que a gente tem que olhar? A quinta, a sexta, a décima? A décima é relevante? A 11ª, a nona, a gente para na sétima? Então, para não ter que olhar até uma maior negociação, quinta maior negociação do dia, por exemplo, eu criei uma variável que pega grandes negociações e soma o volume delas. Mas aí a gente tem outro problema. O que é uma grande negociação? Para uma empresa que tem um volume de negociação de 10 milhões de ativos por dia, é completamente diferente para uma empresa que tem 1 milhão, para uma empresa que tem 100 milhões. Então a gente tem que ver o que é uma grande negociação comparada com o histórico dessa ação. Então, o que eu uso? Eu uso uma medida estatística que chama desvio padrão, que ela mede a variância das negociações. Então, se você tem muitas negociações muito pequenininhas, a variância é pequena, porque elas estão variando pouco entre elas. Se você tem algumas pequenininhas, algumas médias e algumas grandes, a variância vai ser grande, porque elas estão variando muito entre elas. Então, essa é uma medida que mostra como que está sendo a variação das negociações dessa ação. Não a variação de preço, mas a variação de volume entre as negociações. E eu uso essa medida, que é o desvio padrão, e para mim considerar que é uma grande negociação, eu digo que é 10 vezes maior do que o desvio padrão. Mas se você não conseguir calcular essa medida estatística, por exemplo, eu calculo ela no último ano dessa ação. Então eu pego 365 dias para trás, calculo o desvio padrão, e se a negociação for 10 vezes maior que esse desvio padrão, eu falo que ela foi grande, senão ela não é grande. Mas se você não conseguir calcular essa medida, eu aconselho para você entrar no histórico, né, dessa ação e ver quais são a quinta maior negociação do dia, a 10ª maior, e daí você pega um valor que seja razoável para você e começa e usa esse valor como uma base para dizer se a negociação foi grande ou não nesse ativo. E é importante dizer que todos os ativos têm uma base de grande negociação diferente, porque os ativos são diferentes. Beleza. Agora eu falei para vocês sobre o mercado à vista e eu vou falar para vocês sobre o mercado de opção. Uma coisa bem interessante. Felipe, por que o volume não é interessante? O volume não é interessante porque quando a gente está falando de empresas que têm muita negociação, por exemplo, a Petrobras, uma grande negociação pode não impactar muito o volume. Então eu vou deixar para vocês bem rapidinho aqui alguns gráficos que exemplificam isso. No caso que eu mostrei para vocês na última aula, a gente usou o maior número de negociações splitadas e efetuadas no mesmo milissegundo. E aí a gente viu que existe uma diferença entre a média e esse valor. Agora a gente pode ver que usando, por exemplo, a soma de grandes negociações, mesmo se essas ações não tivessem sido efetuadas no mesmo milissegundo, a gente tem uma diferença em relação à média histórica. Então ainda daria para pegar. Mas se a gente olha o volume, simplesmente não muda. Por quê? Porque o volume de Petrobras é naturalmente muito grande. Então 10 milhões de negociações, 10 milhões de ações, não muda muito o volume geral. Então o volume não altera, mesmo que essas outras variáveis tenham mostrado. Então tem muitos artigos que mostram o volume sendo muito importante, eu não considero tão importante. Vamos lá, que o vídeo já está ficando bem longo, para o mercado de opções. No mercado de opções, a gente tem uma informação a mais, porque no mercado à vista a gente só tem a negociação. No mercado de opções a gente tem se foi uma opção de compra, uma call, ou uma opção de venda, uma put. Então basicamente a gente vai fazer as mesmas coisas, só que considerando tanto uma call quanto uma put. Então a gente vai pegar a maior call do dia, a maior put do dia.
a soma de calls e a soma de puts efetuadas no mesmo milissegundo. Eu não achei muitos casos de soma efetuada no mesmo milissegundo no mercado de opções, mas quem sabe aconteça em algum momento. Então, nunca deixem de olhar. E também a soma de calls, a soma de opções, muitas opções de compras grandes, a soma de muitas opções de vendas grandes, mesma coisa que a gente falou no mercado à vista. A única diferença é que no mercado de opções o volume é relevante. Por quê? Porque não tem tantas opções sendo efetuadas, negociadas num dia como tem no mercado à vista. Então o mercado de opções ele tem muito menos negociações que o mercado à vista. Então só uma grande compra de opções feita por muitas pessoas, ela já indica no volume. Então, nos casos que eu mostrei para vocês na SEC, que a SEC pegou lá dos Estados Unidos, na segunda aula, eles pegaram usando o volume, não a maior negociação do dia. Então, no mercado de opções, o volume de opções de compra, o volume de opções de venda, ele é importante. Então, usem o volume no mercado à vista, no mercado de opções, e no mercado à vista, usem o volume como uma variável auxiliar que vai te dizer como que está o mercado nesse dia. Mas não usem só o volume para dizer se tem uma possível fraude insider trading ou não. Usem essas outras variáveis que eu falei. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que foi muita informação. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem mandar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. E se tiver alguma coisa que não ficou nada claro, eu posso vir em um próximo vídeo e falar mais sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou juntar todas essas informações que eu passei aqui para vocês até agora e eu vou mostrar como que a CVM detecta possíveis fraudes de insider trading e como que vocês também podem detectar, caso vocês queiram me ajudar na minha pesquisa e expandir minha base de dados junto comigo, porque é muito trabalho para fazer sozinho. Se alguém quiser me ajudar seria muito interessante. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.